Na psicanálise, a questão não é saber, porque o paciente, o neurótico, sabe, mas finge que não sabe. Então, Freud coloca ali que não existe desejo de saber. Então, a questão do pensamento dissociado, essa questão dissociada do aspecto afetivo, é que é o ponto central, não só na compreensão da clínica do paciente, da análise clínica, como também a forma como o sintoma funciona no paciente. Como, por exemplo, nessa imagem, em que a paciente ela não sabe lidar com essas questões afetivas mais profundas que foram dissociadas, foram de alguma forma, através da evitação, né, através da perda de contato, e esse funcionamento da questão afetiva no corpo, quando ele está desprendido de uma representação de objeto. Não existe uma relação de objeto, existe uma ruptura em relação ao objeto. E essa questão afetiva, ela fica como se fosse flutuando dentro do corpo, causando essa sensação para o paciente, a sensação desconfortável, que gera, no caso, a depressão. Então, é exatamente o que essa imagem descreve. Talvez a palavra fluxo seja mais apropriada para descrever a forma como o paciente percebe essas sensações, como Reich falava, são sensações vegetativas ou sensações plasmáticas, que para a psicanálise a alma é uma coisa no corpo, que Freud chamava de das Ding, em alemão, a coisa. Então, assim é que deve ser percebido primeiro essa imagem, ou como se fosse uma análise do paciente, em poucas palavras, a evitação do contato com esses aspectos afetivos mais profundos que foram desligados, né, do pensamento muito antes, obliterado, né, colocado, o pensamento foi dissociado, foi reprimido e as sensações ficam funcionando à revelia, vamos dizer assim, né, sem que o paciente tenha absolutamente controle. Também do mesmo pintor, no caso aqui, a relação do pesadelo, dos sonhos, quando essas sensações, o fluxo dessas sensações afetivas irrompem, né, surgem, já estão no corpo, mas surgem de uma forma abrupta, e na percepção do paciente é como se fosse algo externo, né? O que acontece no pesadelo, exatamente. Mas que são, na verdade, parte do corpo, são sensações do próprio corpo, são sensações endógenas, surgem do próprio corpo, mas em razão dessa dissociação, desse distanciamento, né, dessa evitação do contato, eles aparecem de uma forma distorcida no sonho. Esses conteúdos oníricos eles surgem como se fossem estranhos, ou ameaçam, né, como se fossem elementos
que surgem de fora para dentro, através do processo onírico, essa ideia central, essas sensações são distorcidas para que chegue na consciência de alguma forma, não exatamente no sonho, mas que apareça no sonho como uma forma mais aceitável. Não no caso do pesadelo, evidente. Ainda no mesmo pintor, a questão da loucura e a questão desse dualismo, dessa cisão, né, dessa ruptura. Na imagem à esquerda desse quadro chamado Kate a Louca, né, fica interessante observar, analisar a imagem quando você percebe que o que está causando esse sintoma, na verdade, são essas sensações afetivas que irrompem, surgem no corpo, e a paciente não sabe como lidar com essas sensações. Aí temos o surto. À direita, essa questão do quando é dissociado, vai aparecer como intruso, como algo de fora, né? Exatamente como acontece no sonho. O splitting, né? A divisão em duas partes, né? Ou como ocorre na histeria, quando duas ideias contraditórias funcionam ao mesmo tempo. E sempre a mesma coisa, né? Na psicanálise é interessante observar que a visão, o funcionamento do aparelho da alma é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa também no sentido de que no mecanismo de defesa, né? Os mecanismos de defesa, sempre buscando evitar contato com essas questões afetivas mais profundas. Então, quando Freud cita, né, um trecho de Shakespeare, né, um Macbeth, nesse Vinho de Espíritos Sinistros, toda a obra se refere a esse aspecto, essa dimensão, instância, enfim, que está fora da consciência oculta, mas funcionando sem que o paciente perceba. E essa conversão no sentido desse embate, né, a busca desse embate com esses aspectos inconscientes mais profundos, esses conteúdos inconscientes. E no sistema, nos escritos do Freud, sempre tem essa questão desses conteúdos inconscientes buscando uma invasão, uma ruptura, uma irrupção, né, invadindo a consciência, e contraposição, como ele diz ali, a anticatexia, ou seja, a evitação dessas sensações afetivas, buscando sempre uma fuga. E a percepção da ameaça, essa é a palavra, ameaça de castração, na verdade, essa frase, ameaça de castração, significa necessariamente a ameaça da ruptura do objeto, que é a intenção da pulsão Thanatos de morte, né? Eros busca conexões, Thanatos busca a ruptura, a volta para si mesmo, e é necessário a ruptura com o objeto para que haja para você voltar a ter o contato consigo mesmo na sua individuação, é necessário que haja essa ruptura, o que é percebido como ameaça. E essa ideia que representa esse movimento interno, ela foi obliterada, essa ideia foi esquecida. Mais abaixo ali é interessante observar como esse movimento acontece dentro, né? E quando essa intenção inconsciente que está dentro coincide com o fato fora, o paciente ainda continua percebendo como se fosse a causação estivesse fora, não funcionando a intenção oculta dentro dele,
querendo que aquele fato ocorresse, a fato contraditório e incompatível. Aqui o aspecto mais interessante na questão do foco do tratamento. A questão não pode ficar no tratamento clínico, psicológico clínico, não pode ficar somente a nível de pensamento, porque na verdade a dificuldade do paciente é afetiva. O pensamento, no caso, como eu falei no começo ali, Freud descreve dessa forma, que não existe desejo de saber, o paciente já sabe, mas ele busca evitar contato com essas questões afetivas. Então, explicar para o paciente é uma coisa que é absolutamente inócua, né? Uma coisa que não é efetivo, né? Não existe alteração nenhuma no sintoma, principalmente na histeria, que é uma questão totalmente afetiva. Aqui a ênfase do Freud sempre pontuando essa questão de que o material, o conteúdo inconsciente busca a irrupção, busca invadir a consciência através, quando você evita o contato com esses aspectos, conteúdos mais profundos, inconscientes, ele volta como sintoma. Por isso que a doença fala, essa é a frase do Freud. Então, a questão da ameaça, na verdade, interna, né? Esses desejos que o paciente não reconhece como seus, mas que, através do sistema de defesa, na resistência e no tratamento, ele vai distorcendo essa ideia original. Outro detalhe interessante também é a questão da divisão do ego, id, superego. O superego moral funcionando a favor da pulsão eros, né, das conexões, enquanto que o id, né, que significa isso, em referência ao inconsciente, buscando a ruptura dessas conexões para que o paciente volte a ter contato consigo mesmo, o contato que ele perdeu. Aqui é importante enfatizar essa questão da sexualidade, essa ênfase que a psicanálise dá e que as pessoas mais ingênuas, as pessoas que não têm conhecimento mais profundo, até acham que é um exagero essa ênfase na questão sexual, mas porque é exatamente o que o Freud queria trazer, esse material que ele busca do Nietzsche, né, essa questão do inconsciente, é uma fusão entre essas duas pulsões. E é exatamente como a questão sexual é eros, né? O Thanatos está ali misturado, fundido ali, né? Na outra a pulsão. Então, por isso a ênfase na questão sexual para trazer algo que na época até então não existia, que é quando Freud traz essa questão do inconsciente de Nietzsche para a medicina, e aí criando a psicanálise posteriormente. Aqui a ênfase na questão da repressão para manter esses conteúdos, essa ameaça interna, geralmente através da projeção, que é um mecanismo de defesa mais conhecido ou usado, né? O paciente percebe fora uma ameaça que está dentro. Então, qualquer alteração da percepção colocada com uma ameaça externa, o paciente ele funciona automaticamente como se fosse uma hipnose, uma transe, né? O paciente tende a querer acreditar que aquela ameaça que ele nem mesmo viu é verdadeira, em consequência dessa forma de evitar contato com esses conteúdos inconscientes. Absolutamente é fácil de manipular o paciente nesse sentido. E aí Freud continua a repetição, né, na questão do libido do ego, Thanatos, pulsão Thanatos, libido objetal,
eros, conexões, thanatos, ruptura, essa forma de funcionar, transferir a libido ou esse investimento afetivo nos objetos externos. Freud usa uma ameba como exemplo, com seus pseudópodes, membros falsos, quando se muda a forma para atingir o objeto na distância. Eros retorna os pseudópodes na forma, retorna para a forma original, a pulsão thanatos, que seria para preservar, seria instinto de autopreservação. Então, é essa linha de raciocínio clínico que vai permeando, né, todo o trabalho, sustentando todo o trabalho, dando um ponto heurístico, né, um framework, né, um baluarte, né, um ponto de apoio, para que não seja absolutamente um discurso vazio, né, como Lacan coloca, discurso pleno, discurso vazio. Então é necessário que tenha essa visão toda clínica, mas a questão principal na análise não é ter o conhecimento da psicanálise, a questão principal é contato afetivo com essas questões, esses conteúdos inconscientes mais profundos. Quando eu falo a questão afetiva, aqui abrange não somente a relação ao investimento afetivo nos objetos e pessoas, enfim, mas em relação às sensações, como se fosse no sistema nervoso simpático, parasimpático. Você não tem controle nessas sensações, elas simplesmente irrompem no corpo e do corpo o tempo todo. E sem esse conhecimento, a psicanálise resulta um trabalho equivocado, né, sem fundamento nenhum, um trabalho medíocre, um bate-papo. Então é imprescindível essa percepção, mas antes da compreensão é necessário contato com esses aspectos afetivos mais profundos. E é o que Freud difere exatamente nesse ponto aqui, né? Em relação a essas questões, você reprime a ideia que representa o instinto, mas a função, né? Essas sensações, elas não podem ser reprimidas. Então o foco aí é a questão da ideia, a ideia que é dissociada pensamento, afeto.